agressiva. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a forma como aqueles objetos eram construídos. As superfícies metálicas eram totalmente lisas. Não existiam rebites, soldas, parafusos ou placas encaixadas umas nas outras. Tudo parecia formado em uma única peça contínua de metal. Para Lazar, aquilo não parecia uma máquina montada em fábrica. Parecia algo moldado de maneira completamente diferente da tecnologia industrial conhecida. Essa tecnologia sobre a qual você aprendeu até agora foi trazida para cá por seres alienígenas do sistema estelar Zeta Reticuli 1 e 2. Zeta Reticuli é um sistema binário, o que significa que possui duas estrelas e está localizado a aproximadamente 38 anos-luz da Terra. Esses seres são de Reticulum 4, que é o quarto planeta a partir de Zeta 2 Reticuli. Era assim que os sistemas estelares eram mencionados nesses relatórios. Eles simplesmente indicavam o nome da estrela e depois numeravam os planetas do mais próximo ao mais distante da estrela. Nossa estrela, o Sol, era designada como Sol, e a Terra era chamada de Sol 3, porque somos o terceiro planeta a partir do Sol. Quando entrou na Sport Model, a estranheza aumentou ainda mais. O interior quebrava toda a expectativa comum sobre uma nave avançada. Não havia grandes computadores, telas, interruptores ou quilômetros de cabos espalhados pelas paredes. Todos cercavam a parte frontal da nave, explicando que eram ocos e, na verdade, guias de onda. O guia de onda termina naquele objeto, parecido com uma antena na parte superior. Sim, ele meio que se dobra sobre si mesmo, então se estende e se retrai, e fica em cima do reator. Essencialmente, ele canaliza a onda gravitacional para cima e para dentro da superestrutura ao redor da nave. Assim, ela é distribuída uniformemente. Enquanto trabalhávamos ao lado do reator, consegui observar muito bem os 3 assentos, ou o que presumimos serem assentos, que eram pequenos demais para serem usados por um ser humano adulto. Enquanto trabalhávamos no reator, vi um dos arcos se tornar completamente transparente, a ponto de conseguir enxergar o lado de fora da nave. Isso imediatamente chamou minha atenção. E enquanto eu focava nisso, metade daquele arco ficou azul opaco, e símbolos pretos começaram a aparecer naquela parte azul do arco. Eu nunca tinha visto símbolos assim antes, mas a comparação mais próxima que posso fazer seria com escrita coreana. Os símbolos em si não estavam completamente estáticos. Eles se inclinavam lentamente para frente e para trás. O ambiente era silencioso, limpo e minimalista. As cadeiras instaladas no piso eram pequenas demais para um ser humano adulto comum. Segundo o relato, pareciam feitas para ocupantes de baixa estatura. Outro detalhe que chamou atenção foi a ausência quase completa de controles tradicionais. Isso levou Lazar à conclusão de que a nave operava através de algum sistema muito diferente da eletrônica convencional usada pela humanidade. Chamados de assentos, a disposição deles, um deles, o guia de ondas no reator, fica diretamente na frente de um deles. Por que alguém faria isso? Quer dizer, ou o cara que senta naquele assento fica monitorando o reator e apenas sentado ali, garantindo que tudo funcione corretamente, mas isso não faz sentido algum. E é o único assento que fica diretamente voltado para o painel. Enquanto parte dos cientistas tentava entender o funcionamento do sistema de propulsão, outros projetos supostamente aconteciam em setores ainda mais restritos da instalação. Um dos nomes mais associados a essas histórias é o projeto Looking Glass. Você poderia descrever brevemente o projeto Looking Glass e o projeto Sidekick para nós? O projeto Sidekick era outro projeto acontecendo junto com o Galileu. Galileu era o projeto em que eu estava envolvido. O Sidekick lidava com qualquer potencial bélico da nave. Se a nave possuía alguma arma, ou se poderia ser usada como arma. Mas tinha algo relacionado a algum tipo de configuração de feixe de partículas, onde o gerador de gravidade poderia ser usado como uma lente para focar algum tipo de arma, semelhante ao dispositivo, esse DI, em que trabalhávamos nos anos 80, mas com o potencial de um dispositivo de foco, usando o gerador de gravidade. E o projeto Looking Glass?
O projeto Looking Glass lidava com a distorção, com o fato de existir uma distorção temporal. Essencialmente, olhar para trás no tempo, e com isso não quero dizer olhar para anos atrás, para os tempos das caravanas. Eles estavam procurando distorções de milissegundos no tempo, e para o que isso era usado, eu não sei. Mas era basicamente observar o fenômeno de distorção temporal, a dilatação do tempo da nave em operação. O projeto estudaria formas de manipular espaço e tempo, usando os mesmos princípios gravitacionais atribuídos às naves. A teoria dizia que, se aquela tecnologia conseguia alterar distâncias, talvez também pudesse afetar a percepção temporal. A ideia era extremamente controversa. Durante uma movimentação entre setores da base, ele afirma ter passado por uma área de segurança máxima. Ao olhar rapidamente pela pequena abertura de uma porta, viu 2 homens usando jalecos dentro de um laboratório. Entre eles, havia uma pequena figura acinzentada. A cena durou apenas segundos. Segundo Lazar, um guarda o empurrou imediatamente para longe da porta antes que pudesse observar melhor o que estava acontecendo ali dentro. Ele nunca conseguiu afirmar com certeza o que viu naquele momento. Poderia ter sido um boneco usado em testes internos, poderia ter sido outra anomalia visual. O governo dos Estados Unidos sempre negou qualquer envolvimento com tecnologia de origem não humana. Mesmo assim, os relatos de Bob Lazar continuam chamando atenção porque muitos detalhes apresentados por ele eram extremamente específicos para a época. Ele apareceu em uma entrevista de televisão usando o nome falso Dennis e com o rosto escondido nas sombras. Segundo seu relato, a decisão não tinha relação com fama. Ele acreditava que permanecer em silêncio poderia colocá-lo em risco. A lógica era simples. Se milhões de pessoas conhecessem sua história, seria muito mais difícil desaparecer sem levantar suspeitas. A entrevista chamou atenção imediatamente porque trouxe detalhes sobre a Área 51, o Lago Papuzi e a suposta instalação S4 em uma época em que quase nada era discutido publicamente sobre essas regiões militares. A partir daquele momento, Lazar virou alvo de críticas intensas. O principal ponto usado contra ele era o chamado Elemento 115. Segundo seu relato, esse material alimentava os reatores das naves estudadas dentro da S4. Na época, o elemento ainda não existia oficialmente na tabela periódica. Durante anos, isso foi usado como prova de que toda a história era inventada. Mas, em 2003, cientistas conseguiram sintetizar pela primeira vez o elemento 115 em laboratório. O material recebeu oficialmente o nome de moscóvio. Isso não comprovou as alegações de Lazar sobre propulsão alienígena, mas reacendeu o debate porque ele havia citado o elemento muitos anos antes da descoberta oficial. Segundo pessoas próximas, ele nunca transformou o caso em uma grande carreira pública ligada a palestras ou programas constantes de televisão. Continua vivendo de forma relativamente discreta e repetindo os mesmos detalhes técnicos apresentados desde o início. Ao longo dos anos, também relatou perseguições